Fala galera da Bytos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Agora a gente vai ter uma aula de padrões gráficos. Eu preparei 3 aulas para que a gente tivesse teoria de Down, onda de Elliott e padrões gráficos. São 3 coisas que se complementam. Eu acho que hoje eu vou falar só de padrão gráfico de continuação. Nas próximas aulas eu pretendo falar de padrões gráficos de reversão. Então, e também tem padrões gráficos neutros, tá? Pode ser tanto de continuação quanto de reversão. Então, vamos, sem mais delongas, já vamos aqui olhar os padrões gráficos. Eu quero começar pelo triângulo simétrico. Bom, o que são os padrões gráficos que a gente até conversou na aula de onda de Elliott? São as ondas 2 e ondas 4, né? As chamadas ondas complexas, né? Então, a gente já estudou teoria de Down, já sabe sobre a questão da tendência primária, secundária e terciária. Então, a gente tem aqui alguns padrões que se formam nessas ondas complexas. Eu quero começar, como hoje é só padrão de continuidade, eu vou trabalhar 3: triângulo, bandeira e cunhas. Ok? Vamos começar. Eu estou usando aqui hoje para fazer essa aula, como base para a nossa aula, o livro do Thomas Bulkovsky, né, que é o The Encyclopedian of Chart Partners, e eu recomendo, aliás, e o Análise Técnica Clássica, do Flávio Lemos, tá? Ok? Vamos começar, então, pelo triângulo simétrico. O triângulo simétrico está aqui, todo mundo acho que está vendo. Triângulo simétrico, e aqui o rompimento do triângulo simétrico. Triângulo simétrico é uma onda 2 ou onda 4, né, uma onda complexa, onde vai acontecendo o seguinte: cai aqui, vai formando um triângulo, ó, porque ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai. O que a gente precisa reparar é que essa linha de baixo, ó, ela sempre está mais alta. O que isso significa? Que o volume está aumentando e ele está próximo de romper o vértice, que é isso aqui, ó, que é o vértice, os vértices do triângulo. A gente tem que ver algumas coisas sobre o triângulo simétrico, que é o seguinte: o triângulo simétrico ele tem uma taxa de fracasso baixíssima, baixíssima, tanto de alta quanto de baixa. Eu vou mostrar o de baixo, aqui, ó, triângulo simétrico de baixo. A taxa de fracasso dele é de 9%, segundo o livro do Thomas Bulkovsky. 9% significa que a taxa de sucesso dele é de 91%. Então é um padrão que, se nós entrarmos depois desse padrão, é muito bom nas nossas operações. Eu sempre digo que nas nossas operações a gente não tem que procurar risco. Quem procura risco é burro. A gente tem que procurar reduzir o risco com determinados padrões que vão nos dar uma melhor taxa de assertividade. E aí essa taxa de assertividade vai ser encontrada onde? Nesse tipo de padrão. Tá aí o padrão como triângulo. 9% de fracasso é muito pouco, né? Então é um padrão que a gente tem que levar em consideração. O movimento, normalmente, 37% desses movimentos fazem a correção, que eu já vou explicar o que é. E 66%, quase 70% atingem o objetivo, né? Que aí eu vou mostrar como que a gente vai calcular esse objetivo. Bom, primeiro, para ser um triângulo, a gente precisa ter uma tendência anterior, né? Tanto de alta quanto de baixa, para qualificar essa onda 2 que vai se tornar um triângulo, ou onda 4. Ela se forma após um período de consolidação, ou seja, vocês podem ver que isso aqui é um período de consolidação, só que o suporte e a resistência, eles não vão ser retos, eles vão ser em forma de triângulo. Então, a gente pode ver aqui o triângulo formando o vértice, né, do ponto mais alto até aqui, e aqui o ponto mais baixo, onde começa o vértice de baixo. E como eu falei, ó, ele desce, mas ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, nesse caso, e aqui no de baixo, topos e fundos descendentes, cada vez menores, prontos para romper, ó, para fazer esse rompimento. Tá ok? Como todas as aulas que eu falo, e é preciso falar mais uma vez, volume, gente. Volume é de suma importância para as nossas operações. Então,
no rompimento, ou aqui, ó, por exemplo, aqui é uma hora que o volume diminui, tá vendo? Nessa queda o volume vai diminuindo, aqui ele vai aumentando. Para quê? Para que quando chegue aqui, ó, na hora do rompimento, o volume esteja muito alto, tanto aqui quanto aqui, ó. Tá vendo essa barra elefante no triângulo simétrico de baixa? Isso aqui tem que estar confirmado pelo volume. Essa barra elefante, esse marubozu, que é o que está fazendo o rompimento, ele tem que ser complementado com volume, senão é um falso rompimento. E aí pode não ser um triângulo e pode formar um novo suporte, né, de consolidação. Então, vamos olhar aqui mais alguma coisa que a gente pode falar do triângulo. A direção do rompimento, você só vai saber depois que o triângulo romper. A confirmação, que vai vir pelo volume. E agora a gente tem uma questão muito interessante, que isso ocorre em todos, tá? Em todos os padrões gráficos, que é o retorno ao vértice ou o chamado pullback. No caso do triângulo, é o retorno ao vértice. Em alguns casos, o triângulo vai cair e tal, e vai romper. Quando ele romper, ele volta. Ó, tá vendo aqui que ele voltou um pouquinho? Aqui nesse caso ele voltou só um pouquinho. Essa volta, ó, vamos olhar aqui, ó, olhar mais de perto. Como houve os candles de ignição para, né, para romper, fazer esse rompimento do triângulo, mas depois, ó, vieram de baixa. O que é isso? Isso é o pullback. Normalmente esse pullback ele pode vir nas médias móveis ou ele volta no vértice. O que é isso? Houve muita força compradora, nesse caso, ou vendedora, quando o triângulo simétrico for de baixa, para que houvesse o rompimento. Havendo o rompimento, vai haver um descanso do preço, só que no candle e não no padrão. Então, esse candle vai descansar, alguns candles vão descansar o preço para depois continuar a tendência. O ideal é que você espere o pullback, né? Como diria o André Machado, é melhor você esperar o pullback, porque é uma entrada certa. Então você entra após o pullback e você não passa calor. É uma entrada muito mais tranquila. Então, ó, tem que tomar esse cuidado com o pullback, tá bom? Porque é natural. Aqui foi um momento que o preço não voltou. Embora que eu acho que já esteja na onda 5, mas não houve pullback ao vértice, né? Então fez a última força e depois o preço retroagiu. Então ficar esperto com o pullback, gente. Vamos agora para outros padrões. Acho que agora a gente pode ir para bandeira, bandeira de alta e bandeira de baixa. Bom, a bandeira ela tem uma taxa de fracasso menor ainda. A bandeira ela tem uma taxa de fracasso de 4%. Isso significa que 96% das bandeiras vão ser acertos. É um movimento que tem uma correção mais ou menos 43%. Essa correção seria o pullback. E atinge o objetivo em mais ou menos 64%, 65% das vezes. Tá ok? Para ser uma bandeira, o que precisa? Precisa do mastro, ou seja, essa tendência anterior. Deixa eu ver se tem uma outra bandeira de alta. Uma outra bandeira de alta. Precisa do mastro, que é a subida. E aqui na descida, ó, esse aqui seria o mastro. Precisa do mastro. A bandeira, o que é a bandeira? A bandeira ela é o descanso do preço. É muito simples. O preço está descansando para que ele consiga seguir a tendência, né? No livro do Flávio Lemos, ele diz que é um fôlego, uma pausa para o preço tomar um fôlego para ele continuar a tendência. Isso que é a bandeira. Por isso que é um padrão muito confiável. É um padrão de onda 2, se a gente for parar para pensar, bem reto, né? Pegando a aula de onda 2 que nós tivemos, de ondas de Elliott, né? A onda 2 retinha, né? Que eu falei que é difícil, que são ondas complexas, tanto a onda 2 quanto a onda 4. Mas aqui a gente pode pegar esse padrão, ó, que é uma bandeirinha. Bandeirinhas normalmente são muito como eu digo, um padrão bonito, né? Um padrão fácil de se reconhecer aqui, ó, a bandeirinha aqui. Tá? A bandeira e a flâmula diferem-se muito pouco. É quase a mesma coisa. Acho que a diferença é que a bandeira ela é um retângulo inclinado, tanto para cima quanto para baixo, e a flâmula é um pequeno triângulo. E aí a gente chama de flâmula porque a flâmula
quem já viu uma flâmula, ela é no formatinho de triângulo, mas ela não é um triângulo porque o triângulo é muito maior. A tendência do triângulo é muito maior do que a tendência da flâmula. Tá? A flâmula ela é menos candles formando esse padrão. A questão do rompimento, acho que a gente não precisa não precisa falar muito. O rompimento é dado pelo volume, só acontece após, a gente só sabe a tendência após o rompimento, né? Normalmente é de continuidade, 90, é um padrão de continuidade, então 90% vai ser de continuidade. Precisa do volume, como a gente fala, sempre precisa haver uma confirmação do volume para romper tanto na baixa quanto na alta. O rompimento vem aqui e algumas vezes, como a gente já falou, tem o pullback, né? O preço volta até a linha ou até as médias, depende mais ou menos até onde vai o preço, ok? A questão do objetivo, né? Como eu já falei do pullback, falar do objetivo. No triângulo, eu esqueci até, vamos voltar no triângulo rapidamente, para a gente já falar da bandeira. O triângulo, você vai pegar o topo do triângulo com o fundo, vai medir o topo com o fundo e você vai saber aonde é o próximo objetivo. A bandeira é diferente do triângulo. A bandeira é um mastro, então você vai pegar a altura do mastro e assim que houver o rompimento, você vai jogar ela novamente para tendência posterior, né, que continua a tendência de alta, seja onda 3 ou onda 5. E aí você vai saber até onde vai essa tendência e aí você pode colocar seus alvos. Então, só para lembrar, no triângulo, eu tinha me esquecido de ver isso no triângulo. No triângulo, é do topo do triângulo até o fundo, você mede o topo e o fundo, ou do fundo até o topo, não importa. E aí você vai medir até onde vai seguir a tendência nessa diferença entre um e o outro. Na bandeira é o mastro anterior, ou seja, a tendência anterior, o preço descansou, o mastro posterior, né? Ou seja, a continuação é o mesmo tamanho do mastro, a continuação da tendência segue o tamanho do mastro. Aqui eu queria mostrar uma coisa muito interessante da bandeira. Algumas vezes vocês vão ver alguns traders conseguir fazer trades assim de 1.000 pontos de índice ou de 20 pontos de dólar. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com pequenas retrações e muitas vezes essas retrações são bandeiras. Então aqui eu peguei um exemplo interessante, ó, onde o preço cai, retrai na bandeira, cai de novo, forma uma bandeirinha, cai de novo, forma outra bandeirinha, até o final da tendência. Ou seja, quem está entrando nessa tendência, muito provavelmente colocou um stop onde não vai pegar a retração. Ou seja, você medindo a retração anterior, você sabe mais ou menos que, e até o Fibonacci ajuda, você vai saber para onde vai essa retração anterior da bandeira e assim você segue a tendência. Você vai seguindo a tendência até o final dela, colocando o trailing stop e assim, ó, você pega a tendência inteira, você não precisa pegar só um pedaço da tendência. E assim você consegue fazer trades interessantes e trades longos, né? Isso muito para quem é day trader consegue fazer bastante esses trades de ficar vendido o dia inteiro ou comprado o dia inteiro, né? Onde a bandeira vai formando, segue a tendência de alta, forma outra bandeira, segue a tendência de alta. Então eu queria mostrar aqui para vocês uma bandeira que você consegue várias bandeiras em sequência, né? Nesse caso, mais na queda. Tem mais alguma coisa para falar da bandeira? Não, acho que eu falei tudo. Cunhas ascendentes e descendentes. Vamos começar pela cunha ascendente. A cunha ascendente e a cunha descendente é preciso salientar o seguinte: a cunha ascendente, embora ela seja ascendente, como o próprio nome dela diz, ela é um padrão de continuidade baixista. Por quê? Porque a tendência de baixa vem. Você pode ver que a cunha é uma mistura de bandeira com triângulo, né? Ela fecha mais ou menos uma mistura de bandeira com triângulo. E ela fechando, ó, ela fez aqui o descanso do preço, né? O preço tomou um fôlego, logo em seguida ela cai, ó. Então, a cunha ascendente, ela é para cima, por quê? Porque a tendência está vindo de baixo, é uma tendência baixista, a cunha ascendente é feita, né? O preço faz a cunha ascendente e depois no rompimento ele segue para baixo. Então, a cunha ascendente é um padrão baixista.
Enquanto a cunha descendente é um padrão altista. Por quê? Porque ela está vindo de uma tendência de alta, ela faz o descanso do preço e depois ela segue a continuidade da tendência. Tá ok? Por que é uma mistura de triângulo com bandeira? Porque você vai, eu pelo menos, gosto de pegar o posterior da tendência, ou seja, o alvo, não pelo mastro, porque não é uma bandeira, mas pela tendência anterior da cunha. Então você pega a tendência anterior da cunha, mede, e você vai saber até onde vai o alvo da cunha, seja ascendente ou descendente. Porém, ó, a formação dela forma mais ou menos um triângulo em formato assimétrico, né? O triângulo ele é uma espécie de um triângulo, mas em outro formato, né? Não é aquele formato bonito de triângulo. Então, e a cunha ela é maior que a bandeira, né? A bandeira ela não é de longo prazo, ela é uma formação de curto prazo, a flâmula menos ainda. Então, a bandeira, a cunha, me desculpa, ela é de um longo prazo, ela dura mais, tanto a descendente, que a queda dela é um pouco maior antes de retomar a tendência de alta, quanto a ascendente, cujo qual a queda, a alta, né, dela, porque a queda vem, depois ela faz uma alta, é maior do que de uma bandeira. Então, ver alguns dados das cunhas, a cunha ela só tem 6% de fracasso, olha só, é muito pouco, a taxa de fracasso dela é muito pouco, 94% de assertividade. A correção dela é de, normalmente, a correção que a gente fala, o pullback, 53%. E elas atingem, olha só que maravilha, um objetivo em 79% das vezes, ou seja, é uma taxa de assertividade muito alta, tá? Sempre, galera, vamos lembrar, o volume, para fazer o rompimento de qualquer padrão é necessário volume, tá? Então, indicador volumétrico, prestem atenção no volume. E o ficar atento ao pullback, ó, o preço voltar, aqui esse gráfico está um pouco ruim, mas o preço volta na média ou ele volta na linha antes de seguir a tendência, muitas vezes. Então, ficar atento ao pullback, fazer boas entradas pós o pullback, ok? Eu vou abrir aqui algum gráfico, ó, esse gráfico aqui, TradingView, adoro TradingView, é muito bom os gráficos. Ó. Abri aqui o índice Bovespa, esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa. A gente já vai montar aqui o que? Um triângulo, uma cunha. O que seria isso aqui? Eu acho que tá mais para um triângulo do que para uma cunha, né? Ó, pode ser uma cunha. O importante, gente, de tudo isso é que vocês entendam a retração do preço e entendam qual é o padrão para que nós vamos ter boas operações no futuro. Conseguindo essas boas operações, você vai ter uma taxa de assertividade muito boa. Tá aqui, ó. Já montamos uma. Tá vendo a saída dela? Ó, ó o volume confirmando. Volume alto aqui, hein? Olha só. Volume alto. Deixa eu ver outro aqui. Se a gente acha outro padrão que foi mostrado na aula. Acho que aqui é um padrão, não. Pode ser uma cunha, uma bandeira, vamos ver. Pegando daqui até aqui embaixo. Aqui é uma cunha. Uma cunha perfeita. Opa! Aqui. Ó, desenho de cunha perfeito. Aqui, ó, uma cunha. Depois de uma tendência, formou-se a cunha, nesse caso, descendente, e depois a tendência de alta. Deixa eu achar aqui, deixa eu pegar o gráfico de Petri 4. Gráfico diário. Olha quanta bandeira. Uma bandeirinha aqui, subiu, uma bandeirinha um pouco maior, aqui já na onda 5, né, para subir da última paulada até a reversão. Então, voltando para mim aqui agora, o que vocês precisam entender de tudo isso é que
Os padrões gráficos, eles são uma forma das ondas complexas, é onde as ondas complexas se formam. Se nós soubermos bastante sobre padrões gráficos, entender a teoria de Down e as ondas de Elliott, a gente vai conseguir fazer trades muito bons, ok? E a nossa taxa de assertividade vai melhorar muito. Então a gente não vai precisar fazer muitas operações, vamos fazer poucas, mas essas poucas operações com uma boa taxa de assertividade, trabalhando com candlesticks, ondas de Elliott, teoria de Down e padrões gráficos. Eu pretendo dar mais aulas de padrão gráfico, tá? Não só essas, mas hoje eu acho que ficou muito bom essas aulas. Vamos ver se a gente consegue fazer mais aulas de padrões gráficos. E é isso. Se você gostou, dá um like, ajuda a gente, compartilha o canal. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Todos são muito bem-vindos. E é isso aí. Bora fazer o incrível.